O vídeo de hoje eu quero trazer sobre o impacto que o racismo tem na psique da pessoa negra. A pessoa negra, desde muito nova, que ela sofre preconceito, e para poder ser aceito, ela tenta reduzir as suas características que define como negra, porque na nossa sociedade aponta as características negras como feia. Cabelo de negro é feio, nariz de negro é feio, lábio de negro é feio. Então a pessoa cresce sofrendo preconceito com isso. E dessa forma vai chegar em um momento da vida dela, quando ela estiver mais velha, ela vai tentar reduzir essas características de alguma forma, recorrer à química do cabelo, para poder deixar o cabelo mais maleável, deixar o cabelo sempre curtinho ou cabelo raspado. Se tiver uma condição financeira melhor, recorrer à cirurgia para afinar o nariz e outros procedimentos para poder reduzir as características que definem ela como negra, para poder ser aceito pela nossa sociedade. Porque o padrão estético brasileiro é um padrão estético eurocêntrico. Os holandeses, os portugueses, os espanhóis, ele não apenas dominou um povo, ele impôs a sua cultura, o seu padrão estético. E o padrão estético brasileiro é um padrão estético eurocêntrico. Quem a gente considera bonito e quem a gente considera feio. Quanto mais traços, quanto mais características uma pessoa tem negra, mais feia ela é considerada. Então, desde muito nova ela sofre preconceito. E o impacto que isso tem na saúde mental da pessoa é devastadora, simplesmente. Porque aí a gente entra num aspecto epigenético. É a questão comportamental, mas ambiente gerando alterações genéticas na pessoa. E uma das alterações é do gene R3C1. Esse gene simplesmente ele é responsável por criar receptores de cortisol. Logo, esse indivíduo que desde muito novo sofreu racismo, preconceito, ele teve essa alteração epigenética, gerando um quadro em que a pessoa é muito mais sensível a agentes estressores. Coisas bobas é o suficiente para poder desestabilizar emocionalmente a pessoa. Porque esses genes que aumenta a quantidade de receptores de corticoides simplesmente faz com que a amígdala aumente de tamanho. Uma amígdala aumentada, simplesmente a pessoa se torna mais emotiva, porque a amígdala é a área do nosso cérebro responsável por processamento de ameaça. Logo, uma amígdala aumentada, a pessoa simplesmente enxerga ameaça em tudo, aonde era apenas desafio, era ver como ameaça. Mas não para por aí, pois esse estresse crônico simplesmente tem um poder de reduzir, certo, o nosso hipocampo. Além do mais, gera podas sinápticas no córtex pré-frontal. O córtex pré-frontal é a nossa área do cérebro responsável por gerenciamento dos nossos pensamentos e controle das nossas ações. Por essa razão, quando a pessoa está embriagada, ela se torna incontrolável. Ela fala o que tem de falar e age da forma que deve agir. Por quê? Porque o algo simplesmente ele inibe temporariamente o córtex pré-frontal. Mas o estresse ele tem um impacto tão grande que ele gera uma reprogramação da arquitetura cerebral, ou seja, o indivíduo ele se torna muito mais emotivo, o indivíduo ele se torna uma pessoa muito mais sensível de lidar com o estresse. E com isso eu quero trazer à tona aqui o psicólogo que morreu, que ele se suicidou justamente porque não estava mais suportando o racismo. Aí você me faz uma pergunta, a pessoa era psicólogo e não qualquer psicólogo, uma pessoa com mestrado e mesmo assim se suicidou. No quadro dele, eu acredito que junto à questão epigenética, certo? Geram alterações dos seus genes, mas a questão genética também, porque a pessoa que tem maior tendência de ser depressiva, essa característica é definida antes mesmo da pessoa nascer, segundo o estudo, pois tem pessoas que ela tem maior tendência a ser depressiva quando ela tem uma variante do gene transportador de serotonina, diz estudo. Então, junto à questão genética, mas a questão epigenética, resulta uma pessoa que ela tem uma maior sensibilidade em lidar com eventos negativos. Então, uma pessoa negra que ao longo de toda a sua vida teve que lidar com racismo,
Então a gente tem a questão epigenética, a questão genética. Somado isso, a sobrecarga de estresse que isso gerou nessa pessoa foi muito grande, até que chegar um ponto que essa pessoa simplesmente não suportou e tirou a própria vida, mesmo sendo psicólogo, mesmo tendo mestrado. Isso mostra o quanto o preconceito, o racismo, ele tem um impacto tremendo na vida da pessoa. Porque o que é a pessoa a vida toda lutar para ser aceito? Porque as suas características que definem quem ela é dita como inapropriada. Então, desde após a abolição da escravatura, em que a pessoa negra ela sofre preconceito, porque as características negras sempre foi vista como imunda. Desde a época após a abolição, os negros usavam brilhantina para poder ajustar o cabelo, deixar o cabelo mais maleável. As mulheres passavam ferro quente. Houve um processo de tentativa de embranquecimento da população, justamente que tinha aquele ideal da superioridade branca, que ao tentar fazer essas relações entre homens negros, entre homens brancos e mulheres negras, ao longo do tempo, os genes brancos ia suprimir os genes negros. Essa é a ideia de superioridade branca que tinha na época. Logo, aquelas pessoas que tinham fio branco, a mulher negra que tinha um fio branco, que se relacionou com o homem branco, simplesmente a avó colocava as mãos para cima, agradecendo a Deus por o neto ter nascido branco. Então, o tempo passou e o racismo continua. Hoje, a gente não lida apenas com o racismo explícito, e simplesmente a pessoa diz, seu macaco, cabelo de açorã. Não, tem esse racismo, mas tem outro racismo que ninguém fala, que quase não fala, que é o racismo velado. Esse racismo velado é aquele racismo que ele é proveniente da estrutura na nossa sociedade. A mesma pessoa que simplesmente levanta a bandeira nas redes sociais, confrontando qualquer ato racismo, o que vem saindo ultimamente é muito a internet cancelando de forma extremamente agressiva qualquer ato de racismo. Mas eu quero posicionar aqui a contradição disso. A mesma pessoa que levanta a bandeira contra o racismo é a mesma pessoa que ela pratica o racismo velado e nem tem consciência disso. Por quê? Porque o racismo velado, ele faz parte da nossa estrutura social, logo foi normalizado. Ou seja, no momento que eu critico uma pessoa negra, que o chamo é desleixado porque ela deixou o cabelo crescer, eu estou agindo de forma preconceituosa, porque eu estou impondo um padrão estético que o cabelo negro é o cabelo feio, logo eu chamo a pessoa desleixada. Por quê? Porque é o que representa a nossa sociedade. O padrão estético brasileiro é um padrão estético eurocêntrico. De forma inconsciente, a gente sempre vai achar as características negras feias. Eu mesmo, eu deixo minha barba crescer. Outro negro disse para mim, por que você não corta essa barba? Tá parecendo um monte de bombril na cara. Ele falou isso de forma para me humilhar? Não, porque a pessoa cresceu ouvindo que as características negras é feio, e logo isso se torna normativo, acaba se normalizando. A pessoa acaba se identificando, não, as minhas características realmente é feia e eu preciso tentar reduzir de alguma forma. Meu cabelo é crespo, eu vou manter o curtinho ou máquina zero, não vou deixar crescer porque é feio. Minha barba é crespa, eu vou deixar curtinha, eu não vou deixar crescer porque é feia. Ou seja, a pessoa internaliza isso e isso acaba sendo normalizado por toda a sociedade. Por isso que o racismo velado, ele tem um impacto tão grande quanto o racismo explícito. Logo, a mudança que é necessário fazer aqui é uma mudança da estrutura. Quando você vai no mercado ou em alguma loja, você vai comprar um creme, a foto das embalagens é simplesmente que não representa as características negras. Você vê uma mulher lá que nem negra uma mulher parda, bem clarinha, e o cabelo cacheado. A pessoa negra que vai comprar esse produto acha que o cabelo dela vai ficar igual o cabelo daquela imagem. Ou seja, eu nunca vi ao longo da minha vida
pegar um produto cosmético e ver uma pessoa com cabelo crespo, igual o meu, desse jeito aqui, eu nunca vi. Porque a indústria vende a ideia que esse cabelo é feio, e o cabelo ideal é aquele cabelo que está mostrando na embalagem. Então, isso é uma forma de manutenção do racismo estrutural. Logo, para poder haver essa modificação, esse racismo verado, ele ser combatido desde a sua raiz, é simplesmente mudando esse padrão estético. A gente tem que aprender a aderir à diversidade estética, não apenas a estética eurocêntrica, que é a pessoa que, quanto mais característica eurocêntrica tem, mais bonita é considerada, e quanto mais característica negra tem, mais feia é considerada. E quanto essa mudança na estrutura do que é belo e do que é feio não ser feito, o racismo estrutural, ele permanecerá por muito tempo ainda em nossa sociedade. O vídeo de hoje eu queria trazer justamente isso, trazer o impacto que o racismo tem na vida da pessoa. É sobre a genealogia do racismo, o impacto que isso tem na saúde mental da pessoa. Então, a mudança real para acontecer na nossa sociedade é mudar esse padrão estético. Enquanto esse padrão estético permanecer e não houver um trabalho de conscientização da população, de rever esse conceito, o que é belo, o que é feio, e parar de discriminar as características negra com feia, o racismo estrutural ele vai permanecer por um tempo indefinido. Se você gostou do vídeo, considere se inscrever, compartilhar, gera um comentário aí, gostei, para poder ajudar a impulsionar mais o vídeo. Até o próximo.